Olá, pessoal. Neste vídeo eu vou fazer uma revisão rápida sobre a repetição condicional, né? Repetição condicional, e vou tentar introduzir aqui alguns conceitos relacionados ao laço contado, né? A repetição contada ao laço for, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a relembrar aqui esse conceito de repetição, principalmente a repetição condicional, ok? É, então, sim, só relembrando, existem situações que a gente precisa repetir, né, usar o mesmo código várias vezes, né? E aí a gente vai construir um bloco de código e esse próprio bloco de código tem que ser executado até que uma certa situação aconteça, né? Até que uma certa condição aconteça, beleza? Ou então, enquanto uma condição for verdadeira, eu vou fazer a repetição acontecer, né? Eu vou executar a repetição, ok? Basicamente tem o while, né? A gente está acostumado a usar o while. Tem também do while, durante as aulas eu tive pouco, né? A gente vai começar agora a trabalhar um pouco mais com o for, ok? Então, todas essas estruturas aqui, while, do while e for, semanticamente, é, são semanticamente iguais, né? Todas têm o mesmo propósito. É, ok, então vamos lembrar aqui quando é que a gente utiliza, como é e quando é que a gente utiliza essas repetições, né? De modo geral. Então, num problema de repetição, o que a gente vai observar? Vai observar quais são as entradas, né? Quais são as entradas que vão se repetir e até também quais são as entradas que não se repetem, né? Algumas informações elas realmente precisam ser obtidas constantemente, outras serão obtidas só no início da execução do programa, né? Então, observação importante, observação importante, verificar, identificar, prestar atenção nos dados que são repetidos, né? Por exemplo, calcula faz uma operação com vários números, né? Calcula o quadrado de vários números, que a gente vai ver já já. Beleza? Então, dentro da repetição, a gente pode ter realizar cálculo, né, de expressões aritméticas, pode fazer contagem, podemos fazer teste, né, verificar se um número está no intervalo, verificar se um número é divisível, né, e por aí vai, né? E também podemos apresentar alguns dados, né? Podemos calcular e mostrar também, ou podemos mostrar o cálculo depois de sair da repetição, beleza? É, outro ponto importante que deve-se ficar atento é como é que a repetição para, né? Quando é que a repetição vai parar? Como é que eu controlo as repetições, as execuções das repetições, beleza? Então, geralmente a gente tem uma variável que dentro da repetição essa variável vai mudar o seu valor, né? E essa variável geralmente é utilizada na expressão que a gente utiliza para fazer ali a verificação se a repetição continua ou não, né? Geralmente enquanto a expressão for verdadeira, e essa expressão, né, que a gente usa ao lado do enquanto, é que a gente vai analisar ali o valor da variável dentro dessa expressão. Então, essa variável dentro dessa expressão geralmente aparece também dentro do bloco de código da repetição, né? O bloco de código do while, por exemplo. Vamos lá. Então, só para relembrar aqui, né? Na repetição condicional, né, no nosso while, a gente pode, por exemplo, implementar um programa que recebe números reais, né, e calcula os seus quadrados, né? Então, nesse exemplo, o que é que a gente vai prestar atenção, né? Por exemplo, a gente vai ter que observar quais são os números que serão recebidos, né? Implemente um programa que recebe números reais. Então, ele vai pegar vários números, né? E esses números serão números reais. E para cada um número desse, olha aí, eu vou ter que fazer um cálculo, né? Eu vou calcular o quadrado. Beleza? Outro ponto também, eu tenho que observar quando é que para, né? Então, o programa é encerrado quando recebe o número zero. Então, observar também essa, essa situação aí, em que digamos, essa expressão, né? Ou essa situação, esse estado aí, em que o programa para, né? Beleza? É, e também eu posso observar quantas vezes será repetido, né? Ele vai repetir quando, né? Eu vou repetir quando, né? Então, nesse caso aqui, ó, o teste de parada será com zero, né? Porque ele fala aqui, ó, recebe quando, para quando receber zero. Beleza? Então, só observando aí alguns detalhezinhos rápidos para vocês construírem isso aí com tranquilidade, né? Vamos avançando aqui.
Se eu construir esse código em detalhe, né, eu acho que um ponto importante é observar a sequência de execução, né? Então, observar que existe uma leitura fora da repetição, né, entre com o número, tá vendo? Mas também essa leitura acontece dentro da repetição, né? E aí, se vocês observarem, a gente colocou aqui o colorido, né? Uma sequência azul, vermelho, laranja e por aí vai, né? Aí o que acontece? Esse primeira leitura está fora, mas dentro da repetição eu tenho que realizar uma leitura também, né? Já que eu fiz a leitura aqui fora, eu vou verificar se eu continuo na repetição, né? Ou não, né? Recebe zero, se receber zero, para. Então, repete quanto for diferente de zero. Enquanto verdadeiro, repete, né? Deu falso, para. Repete quanto for diferente de zero. Eu vou fazer o cálculo, né? Tá aqui em laranja. Mostro também, realizo o cálculo e mostro. E aqui faço novamente a leitura. Depois disso, né? Porque a gente colocou aqui coloridinho? Porque depois disso, vou voltar para onde está aqui no azul. Vou voltar para o vermelho, ou seja, para a verificação se ele continua ou não, né? Será que ele continua? Né? Será que a condição que está aqui ao lado do aro é verdadeira? Ah, verdadeira, então continua. Falso, para, né? Então, sendo verdadeira, vermelho, laranja, azul. Aí depois volta para o vermelho, né? Então, a última coisa que ele vai fazer é verificar essa condição aqui, né? Se der falso, para, né? Ou seja, não executarei mais esse bloco de código. Se der falso, pula esse bloco de código e segue em frente. E aí, nesse caso aqui, encerra esse código. Beleza? Então, esse aí é um exemplo aí para vocês pensarem um pouco sobre esse probleminha aí da repetição, ok? Seguindo aqui em frente, para a gente relembrar aqui um pouco mais, vamos ver o seguinte. Eu quero agora, né? Observe que antes eu queria receber um número e parar quando for zero. Só que aqui, ó, eu vou parar, né, eu vou receber vários números e aqui a situação de parada vai mudar um pouco, né? Porque eu quero receber 15 números, então eu tenho aqui uma quantidade pré-definida, uma quantidade que eu já conheço previamente, né? Então eu já conheço aqui, né, que eu preciso repetir 15 vezes, ou seja, receber 15 números, né? É, e aí para cada número eu vou calcular o quadrado de cada número. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou verificar se já recebeu os 15 números, né? Então, a condição de parada aqui, ó, vai estar relacionada à contagem, né? A contagem de quantos números já foram recebidos, ou seja, a contagem de quantas execuções já foram realizadas, né? Para cada execução, eu vou é, receber o número, vou mostrar o quadrado e vou incrementar o contador, né? Então, aqui eu vou ter que controlar, né, as repetições a partir de uma contagem, né? Então, antes eu controlava se saía ou não, né, no exemplo anterior, se o valor recebido era zero ou não. Zero ou não. Zero, deixa falso aqui para a repetição. Aqui já não é mais isso, né? Aqui eu digo um valor de entrada, 15, né? E aí eu vou ter que ir verificando constantemente, contando quantas execuções aconteceram, e vou parar quando der 15, né? Então, aqui eu repeti 15 vezes, né? No exemplo anterior, a gente não sabia exatamente quantas vezes, né? Como é um valor zero, então depende do usuário digitar zero. Quanto o usuário quiser repetir, ele vai digitando um número diferente de zero. Quando ele quiser parar, ele digita zero. Então, é aí uma diferençazinha também, né? De uma repetição que tem contagem e de uma repetição que é baseado em um determinado valor de um número aí desejado. Beleza? Então, dado essas duas situações, a gente vai evoluir aqui para entender um pouco mais a construção desse código, né? E a partir daqui a gente fazer um paralelo com a repetição contada. Beleza? Então vamos avançando aqui. Então observe que agora eu tenho uma variável que vai realizar uma contagem, né? E dentro da repetição, ó, essa contagem ela tem que ser registrada, né? Tem que ser acompanhada, digamos assim. Então vamos lá, o que é que a gente tem aqui? Então eu tenho também uma condição pertencente, né, ao while, né, à repetição. Então aqui eu tenho uma expressão e observe que essa expressão está atrelada a um contador, né? O contador começa com zero, zero menor que 15, né? Zero menor do que esse valor aqui de entrada. Esse valor fixo, na verdade, menor do que essa constante. Zero é menor que essa constante, é verdadeiro. Então, vai aumentando gradativamente, né? Executa uma vez, contador incrementa, depois executa de novo, contador incrementa. Observe que a gente tem também uma ordem de execução. Aqui eu executo uma vez só, inicializo o contador, depois eu verifico
né? Se esse contador, o valor do contador torna essa expressão verdadeiro ou falso, né? Ah, tá verdadeiro, então segue em frente. Então, vermelhinho, azul, né? O próximo comando recebe um número, calcula o quadrado desse número, mostra o quadrado desse número, né? Incrementa contador. Logo em seguida, ó, essa sequência é interessante, tá vendo? Eu, no final, incrementei o contador, voltei para o vermelhinho aqui, tá vendo? Voltei para o vermelhinho. Verifico se o contador está menor que 15, realizo a leitura de um novo número, calculo o quadrado desse novo número, mostro o quadrado e incremento o contador. E por aí vai. Constantemente até o contador chegar em 15, né? Vai de 0 a 14, né? Quando chega em 15 aqui no final, né? Quando chega em 15, torna falso, né? 15 menor que 15, 15 falso. E a última coisa a ser executada é justamente essa verificação aqui. Tornou falso, pula esse bloco de código, segue em frente, né? Nesse caso, encerra a questão. Beleza? Então, a gente tem aí essas duas situações, né? Uma condição em que a gente tem um laço, eu tenho uma repetição condicional, né? Eu tenho um laço aí condicional, é, digamos, tradicional, e eu tenho um laço condicional que trabalha, né? Que recebe aí um contador, tá? Atrelado a um contador. Então, vamos lá, né? Então, eu posso controlar a repetição usando uma expressãozinha e uma variável, né, que vai depender do desejo do usuário, né? E aí eu não sei exatamente quando é que o usuário vai parar, então fica indeterminado, mas para quando ele realmente fazer com que aquela expressão do while ela seja falsa, né? Enquanto for verdadeira, ele vai sendo executado, né? Então, para ali quando uma determinada situação é prevista acontecer, né? Ou seja, quando a repetição se for falsa realmente. Já no laço contado, eu já tenho como controlar as repetições, né? Porque eu sei previamente quantas repetições vão acontecer. Então eu controlo a repetição, né? Eu fico é, analisando, né? O código vai ficar analisando ali a expressão do while, né? E essa expressão que está ali atrelada ao while, ela vai ter um contador, uma variável que é um contador. E esse contador será incrementado dentro do corpo, né, da repetição, dentro do bloco de código da, da repetição. E aí eu consigo controlar, né, eu sei previamente, consigo controlar ali a quantidade de repetições, né, repetições ali é prevista, digamos assim, é fixa, né. E aí só para vocês entenderem a montagem agora, ok, mas como é que eu consigo montar uma repetição contada, né, como é que eu estruturo aqui uma repetição contada. Então, para montar uma repetição contada, eu posso usar essa sintaxe aqui, né? Ok, como é que eu leio essa sintaxe? A sintaxe é o seguinte: para, né, os seguintes valores que eu vou colocar aqui na inicialização, eu vou ter uma condição e vou realizar um incremento, né? Então, observem que essa estrutura aqui, ó, azulzinho, vermelhinho e verdinho, a gente já tinha visto aqui, ó, anteriormente, né? Então, eu posso, né, baseado nesses conhecimentos que eu já tenho do while, montar aqui uma repetição contada. O que é interessante dessa repetição contada é que ela fica muito mais organizada, né? Basicamente, em uma linha de código, eu já tenho aqui uma inicialização, eu já tenho uma condição e já tenho um incremento. Cada uma dessas partes, né, divididas, separadas por um ponto e vírgula, né? E aqui é a instrução, né? Ou seja, um bloco de código que serão realizados os comandos que serão repetidos, né? Normalmente a leitura de números, né, leitura de dados, né, e o processamento desses dados e a apresentação de alguma informação, caso necessário, né? Então, para os seguintes valores iniciais, né, e enquanto essa condição for verdadeira, né, eu vou executar as instruções e vou realizar o incremento, né? Embora esse incremento apareça aqui, nessa primeira linha, ele só é executado depois de executado as instruções, ou seja, no final do bloco de código, ok? Então, é um detalhe bem interessante. Então vamos agora tentar organizar esse código. Ao invés de usar um while, vamos tentar usar uma repetição contada. Beleza? Então, para a quantidade de quadrados calculados, né, eu vou inicializar o contador com zero, ou seja, quantidade de quadrados calculados, né, contador com zero. Quanto for menor que 15, recebe um número, calcula, imprime o seu quadrado, incrementa essa quantidade em 1. Beleza? Então tá aqui o código de forma bem mais organizada, né? Fica até mais fácil de entender, olhar ali claramente que tem um contador, né?
e até de debugar, enfim, fica mais fácil trabalhar com o computador usando realmente o laço contábil. Ok? É, a gente chama dessas três partes aqui, né? Essas três partes aqui, ó. Tem essa primeira parte, ponto e vírgula, segunda parte, ponto e vírgula, terceira parte, ponto e vírgula. Chama de cláusulas, né? Cláusula, cláusulas da repetição contábil, né? Então, a gente tem algumas observações interessantes, né? Sobre a primeira cláusula, né? Então, a primeira vai ser sempre uma inicialização. Naquela primeira posição é uma inicialização, sempre uma inicialização. Executa só a primeira vez, né? Então, quando começa a repetição, logo na primeira repetição, no início de tudo, executa uma vez, né? Então, executa antes do primeiro teste, né? Da condição. Antes de testar a primeira vez a condição, eu inicializo. Beleza? Posso também usar a inicialização de mais de uma variável, né? Normalmente a gente só utiliza uma variável, né? Comum, assim, para quem está começando, é usar uma variável. Pode usar mais de uma? Pode, né? Mas dá para começar aí, fazer, resolver muitos probleminhas aqui iniciais usando só uma variável. Um contador, praticamente, né? A gente pode, né, observar também, né, outra coisa que é opcional, né? Eu posso deixar vazio também, né? Quero deixar vazio, posso, né? Mas não recomendo, né? Vamos deixar, aproveitar essa organização do for justamente para construir códigos aí mais estruturados, mais organizados, né? Precisar, se precisar, for necessário, pode utilizar. A cláusula, a condição é obrigatória, né? Eu sempre vou ter uma condição ali para poder montar esse for, então é obrigatório ter a condição. O incremento, ele, embora seja opcional, o mais importante é que a gente coloque também o incremento, né? Deixa organizado o código, bota ali, se tem um contador, como botar um incremento desse contador também, né? Pode ter mais de um contador também, pode, né? O ideal, né, normalmente, né, para começar, a gente geralmente utiliza apenas um contador. Beleza? Ok, então vamos aqui algumas observações, né? Alguns comentários aqui, né? Por que o for é mais adequado, né, para laço contábil? Então, a própria estrutura do for, ela já foi pensada, né, foi estruturada para deixar ali o contador de forma bem clara, né, e tudo bem organizado em uma única linha, né? Naquela primeira, logo ao lado do for, eu já tenho ali as três cláusulas que fica tudo bem estruturado, muito bem organizado para a montagem da repetição contábil, né? Então já consigo definir o valor inicial, já consigo definir o limite ali, né, que é a condição, né? Já digo o valor inicial, né, o contador inicial o valor inicial do contador, já tenho ali um valor limite para esse contador e também um incremento, tudo organizado aí numa linha só. Então, bato o olho na primeira linha do for, né, eu já consigo ver ali todas as informações essenciais para controlar e entender como é que está acontecendo aquela repetição. Beleza? E aí, automaticamente, a gente já, já consegue observar ali quantas vezes o laço vai repetir, né? Beleza? É, outro ponto também é que no bloco de código, né, a gente pode se preocupar somente com o código, né, com aquelas operações que estão realmente é, que devem ser repetidas N vezes, né? Então a gente separa onde é código relacionado ao controle da repetição e código relacionado, de fato, ao que a gente quer resolver do problema, né? O que vai ser repetido para resolver o problema. Acaba ficando um código mais compacto, né? Mais organizado, como eu falei, mais legível, né? Mais fácil até de explicar, né? Mais fácil de compreender, certo? E fica muito mais objetivo, né? Fica muito mais claro, né? E assim atende realmente muito bem. Pensou em repetição contada, pensou aí no last form, certo? E outra coisa também, é muito comum quando a gente está usando o while e repetição, a gente esquecer do contador, né? O valor inicial do contador, qual o valor inicial do contador? E aí o for acaba ajudando bastante nesse sentido, né? E o incremento também, decremento, a gente acaba esquecendo de incrementar e decrementar. Quando está tudo numa linha, a gente bate o olho e já na primeira linha já consegue entender tudo bem direitinho, de forma muito clara, muito rápida. Ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aqui. Deixem suas dúvidas e
vamos em frente, vamos avançando aí. Um abração aí, até o próximo.